sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de trabalho intenso. Hoje nós vamos retomar um pouquinho de geometria. Esse final da nossa apostila, volume 2, capítulo 5, nós vamos tratar de geometria. Algumas coisas vocês já viram, né, no volume 1, que foi o assunto ângulo, a gente já falou no volume 1, e polígonos vocês também já viram lá no quinto ano, tá bem? Então vamos dar uma introdução aqui e retomar aí alguns conhecimentos que nós já temos. Então nós vamos para a aula 6, conforme já combinamos, página 24. Espero que todos vocês já estejam com a apostila aberta para que possamos seguir juntos. Então, vamos lá. Ângulos e polígonos. Olha, nós temos aí na página 24, a planta baixa de uma casa. Então, acompanhem comigo a leitura. Para construir ou reformar uma casa, devem-se contratar alguns profissionais para fazer o projeto do imóvel e executá-lo. Normalmente, o arquiteto é quem desenvolverá esse projeto, de forma que ele esteja adequado às necessidades de conforto, de funcionalidade e estética solicitados pelo cliente, atendendo também à legislação da região onde a casa será construída. Na imagem, visualizamos o projeto arquitetônico externo, né, a parte externa, olha, de duas vistas de uma casa. Então, a primeira pergunta, quais são essas vistas? Então, será a vista frontal e a vista lateral. Essa é vista frontal, ou seja, de frente. Lembra que nós já falamos sobre isso no volume 1? E esta daqui é a vista lateral, ou seja, de lado. Lembrando que a vista lateral pode ser lateral esquerda ou lateral direita. Na pergunta número 2, quais os elementos do desenho comprovam sua resposta anterior? Olha, prestem atenção. Aqui a gente observa, olha, a grade, né? A entrada da casa, que é a rua, a entrada da casa. Nós temos a caixa d'água e temos a chaminé. E aqui o que acontece? Olha, aqui a gente vê pela lateral, ó, observa esse telhado, observa a posição da chaminé, posição da caixa d'água, correto? Então, nós temos aqui os elementos que comprovam, que são a cerca, né, a chaminé e a caixa d'água. E a posição da porta também, né? Aqui a porta está, ó, à frente e aqui a gente não vê. Então, a posição da porta estaria no outro lado. Terceira questão. Que formas geométricas você consegue identificar na representação dessa casa? Bom, vamos ver. Olha, aqui, esse pedacinho aqui do telhado, ó, ele dá a ideia de um trapézio, certo? Ó, isso nos dá a ideia de trapézio. Aqui a gente tem, olha, retângulo. Aqui eu tenho um triângulo, certo? Olha, o telhado, presta atenção. O telhado, ele é um triângulo e aqui depois eu ainda divido ele em mais dois triângulos. Então, nós temos quadriláteros, né? Triângulos e pentágonos. Bom, vamos agora para a próxima página. Nós vamos falar sobre ângulos. Então, vamos lembrar um pouquinho que a gente já falou sobre ângulos no volume 1. Então, vamos lá. Ângulos. Medida de um ângulo.
Você já estudou que ângulo é um giro, mas ele também pode estar associado às ideias de inclinação e de abertura. Anteriormente, definimos os lados do ângulo como semirretas. A partir desse momento, consideraremos os lados como segmentos de retas pertencentes a essas semirretas. Então, vamos lá, pessoal. Eu desenhei aqui no meu caderno, né, como se fosse a nossa lousa, alguns giros para recordar o que nós vimos no outro bimestre. Então, aqui nós temos um giro de meia volta. Aqui eu chamo de meia volta, né? Um meio de volta ou giro de meia volta. Aqui nós temos um giro de uma volta. E aqui nós temos o giro de 1/4 de volta. Então, vamos lembrar o que a gente já falou sobre o ângulo. O ângulo é a região do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. Então, como nós fizemos isso no bimestre passado? Então, olha, O é o vértice, OA é uma semirreta, OB outra semirreta. E o ângulo é essa região interna que nós temos aqui, correto? Então, vamos lá. O ponto O é a origem das semirretas. Olha, partiu OA, partiu OB. E o vértice do ângulo. Então, o ponto de onde saem ou de onde partem as semirretas é o vértice do ângulo. Semirreta OA e semirreta OB são os lados do ângulo. Chamamos de ângulo O. Olha, lembra que eu falei do chapeuzinho? Eu leio ângulo O, ângulo AOB ou ângulo BOA. Nota que o chapeuzinho, né, o acento circunflexo aí, ele vai ficar sempre sobre o vértice. Bom, voltando para a nossa apostila, página 25. Então, nós temos aqui a casinha e aqui ele mostra um ângulo para nós, olha. Esse é um ângulo, ó, eu tenho uma abertura, correto? Então, aqui vamos pensar na tesoura, olha. Quando a gente abre a tesoura, o que acontece? Forma um ângulo aqui, ó. Vamos pensar aqui na parte de aço da tesoura, correto? Então, nós temos um ângulo, nós temos um giro. Vamos continuando aí. Você sabe como podemos medir um ângulo e qual instrumento pode ser usado para determinar sua medida? Medimos um ângulo comparando-o com outro ângulo escolhido como unidade. Usamos um processo desenvolvido por antigas civilizações, que consiste na divisão do círculo em 360 partes iguais. Bom, então o círculo, ele representa para nós um giro completo, ó, uma volta. Então, o que foi feito? Dividimos ele em 360 partes iguais, olha. Cada pedacinho vai corresponder a 1 grau. Então, ó, cada parte corresponde a 1/60 do círculo, ou seja, a 1 grau. O grau é a unidade de medida do ângulo. Aqui ele mostra que nós pegamos 10 pedacinhos. Então, eu tenho aqui um ângulo de, ó, qual é o giro? Um giro de 10 graus. Correto, pessoal? Bom, vamos lá agora para a página 26. Olha, é muito importante que vocês façam a leitura da realidade aumentada e dos QR Code, porque eles estão dando instruções a respeito de como você deve medir um ângulo. Correto, turminha? Então, vamos dar continuidade aí. Um dos instrumentos usados para medir ângulos é o transferidor. Então, ó, grava isso. Qual é o nome do instrumento usado para medir ângulo? Transferidor.
Há os que têm a forma de um círculo, como esse. Então, está dividido em 360 partes iguais, ou seja, de 360 graus. Outros têm a forma de um semicírculo, metade do círculo, dividido em 180 partes iguais, ou seja, transferidor de 180 graus. Note que geralmente os transferidores têm duas escalas, uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Existe também a linha de fé que passa pelo centro do transferidor, na linha de 0 graus. Olha, pessoal, está em vermelho aqui, olha, essa linha que vai de 0, aqui ó, 0, 180, 0, 180, é o que nós chamamos de linha de fé. E esse ponto aqui é o centro do transferidor. Então, nós temos de 0, aqui na parte superior, de 0 a 180 graus. Então, esse é o sentido anti-horário. E de 0 a 180, aliás, esse é o sentido horário. Perdão, turma, ó. De 0, aqui na parte de cima, o sentido horário. E na parte inferior aqui, ó, de 0 a 180, sentido anti-horário. Para que isso? Ah, porque facilita quando nós formos medir o ângulo, correto? E aqui no de 360 graus, a mesma coisa. Ó, essa linha que vai de 0 até 0 grau aqui, é a linha de fé, que está em vermelho. E o eixo centro dele aqui, ó, que eu vou sempre fazer coincidir com o centro do ângulo. Bom, observe como medir o ângulo AOB. Então, temos um ângulo aqui. Olha, posicione o transferidor sobre o ângulo, fazendo com que o vértice O coincida com o centro do transferidor. Em seguida, alinhe um dos lados do ângulo com a linha de fé do transferidor. Então, nós temos aqui um ângulo, a abertura dele está aqui, não sabemos qual é. Ele é o OA, segmento OB. E agora, a gente vai fazer aqui a leitura de quantos graus esse ângulo tem. Então, posicionamos o transferidor, ó, a linha de fé coincidindo com 0 graus. Eu vou ter que olhar onde? Aqui, ó, na parte de 0, 10, 20, 30. Olha, estou indo em que sentido? Anti-horário. Então, eu vou olhar a escala de baixo, ó. 10, 20, 30. E não a escala de cima. Partindo de onde? De 0 graus, coincidindo com o segmento OA. Então, vamos lá. Esse é um ângulo de 30 graus. Correto, pessoal? Neste momento, observe como medir o ângulo KOP. Posicione o transferidor sobre o ângulo, fazendo o vértice O coincidir com o centro do transferidor. Bom, então, nós temos um ângulo aqui, ó, KOP. Então, nós vamos fazer a linha de fé coincidir com o lado do ângulo, que é o lado OK, e o centro do transferidor coincide com o vértice O. Bom, alinhe OK, segmento OK, com a linha de fé. Isso já fizemos. Em seguida, determine a medida observando o lado OP. Olha, aqui eu tenho 180, 170. Opa, não é por aqui. Eu vou começar onde? De 0. Então, ó, 0. Nós vamos no sentido horário e vamos parar onde? Aqui, ó. Então, esse é um ângulo de quanto? 130 graus. Nesse exemplo, KOP mede 130 graus. Desta vez, observa-se a escala no sentido horário, partindo de 0 graus. A medida do ângulo KOP igual a 130 graus. Bem, turminha, vamos agora aí que eu vou fazer aqui para vocês essa atividade aqui. Vou pegar o meu transferidor
Observa? Então, eu tenho aqui, deixa eu colocar algo aqui que fique mais prático para vocês observarem. Vou pegar algo que está branco aqui, né? Então, vamos lá. Olha, eu tenho 2 transferidores aqui. E os dois são de 180 graus. Então, esse primeiro, ó, linha de fé de 0 a 180, vértice no centro do transferidor, que vai sempre coincidir com o vértice. Então, ó, 0, 10, 20, 30 até 180. E depois eu tenho um outro aqui que tem as 2 escalas, né? De 0, ó, a 0 graus, eu tenho a linha de fé, aqui eu tenho o centro do meu transferidor. E aí eu tenho, olha, no sentido horário na escala superior, todas as medidas, e no sentido anti-horário na escala inferior. Então, eu posso usar qualquer um desses para fazer a medida desses ângulos que nós temos aqui. Então, vamos lá. Vou pegar esse transferidor aqui e vou fazer coincidir, ó. Vou virar ele aqui. Vértice do ângulo, centro do transferidor. 0 grau, linha de fé com o lado do ângulo. Então, o que nós vamos observar aqui? Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50... Olha, vai dar o quê? 55. Então, esse ângulo U vai ser um ângulo de 55 graus. Então, 55 graus, correto? Aí, nós vamos para a medida do ângulo E. Vamos lá na medida do ângulo E. Vou deixar o transferidor da mesma maneira. Então, vamos lá, vamos fazer coincidir, ó, 0, vértice, bom, então vamos. 0 vértice, tá certinho, ó, vértice do ângulo, centro do transferidor, 0. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou buscar até onde foi o outro lado, olha o outro lado. Então, 0, vamos, 150 graus. Então, a abertura desse ângulo E é de 150 graus. Ah, eu pus aqui, deixa eu colocar aqui, ó, 55 graus, correto? Vamos para a medida de outro aqui. Vamos para a medida do ângulo A. Então, eu vou fazer coincidir, ó, vértice com o centro. Fiz coincidir. Organizei aqui a nossa linha de fé, correto? 0, correto? Vamos lá, ó, onde foi parar? Abertura de quanto? De 110 graus. Então, esse ângulo A é um ângulo de 110 graus. Agora, eu vou para a medida desse ângulo O. Vamos ver, mesma coisa. Eu posso, poderia começar medindo daqui também, ó, não tem problema. Tá bom? Dá na mesma, ó. 0, ó, vou coincidir. Vértice do ângulo, centro do transferidor, linha de fé, ó, no 0 graus. Aí, ó, 0, 10, 20, 30, 40, onde foi parar? 90. Então, esse é um ângulo de 90 graus. Olha, pessoal, nem precisaria medir, né? Por quê? Porque aqui já indica que ele é um ângulo de 90 graus. Ai, Márcia, mas nós não temos transferidor, como que nós vamos fazer? Nós vamos medir? Não, agora vocês não precisam se preocupar com medida de ângulo. Nós não iremos trabalhar as medidas dos ângulos. Fiquem tranquilos que depois, quando estivermos na forma presencial e, se não der tempo agora, no 6º ano, no 7º ano, nós retomamos toda essa matéria. E aí, a gente fala novamente em medidas de ângulo. Então, não há necessidade de vocês se preocuparem com isso, correto? Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho, ao nosso conteúdo. Olha, agora... Acompanhe os passos a seguir e construa um ângulo de 60 graus em seu caderno.
Use seu transferidor e um lápis bem apontado. Pessoal, não há necessidade, porque vocês provavelmente, alguns devem até estar com o transferidor, outros não. Então, não tem necessidade de trabalharmos a construção de ângulos agora, correto? Então, vamos para a página 28. Na página 28, pessoal, eu vou fazer uma retomada com vocês. Então, já está tudo prontinho aqui, para não perdermos tempo. Então, nós vamos falar sobre classificação dos ângulos quanto à sua medida. Bom, eu tenho um ângulo reto. Quando um ângulo é chamado de reto? Quando mede exatamente 90 graus. E esse é o símbolozinho do ângulo reto. Então, MNO é reto. Isto quer dizer que ele mede 90 graus. PQR é um ângulo reto, mede exatamente 90 graus. STU é um ângulo reto, mede exatamente 90 graus. Depois nós temos o ângulo agudo. Quando é que um ângulo é chamado de agudo? Quando a medida for maior que 0 e menor que 90. Então, um ângulo agudo é um ângulo que tem medida entre 0 e 90, ou seja, é um ângulo menor que 90 graus. Ângulo BAC, 55 graus. Agudo, menor que 90. Ângulo BOC, 41 graus, menor que 90. MNO, 80 graus, menor que 90. Então, todo ângulo que tem medida menor que 90 graus é um ângulo agudo. Próxima nomenclatura, obtuso. Quando a medida for maior que 90 e menor que 180. Ângulo ABC, 100 graus. Menor que 180, mas é maior que 90. Então, maior que 90 graus, ângulo obtuso. Ângulo XYZ, 130 graus. 130 graus, maior que 90, ângulo obtuso. Ângulo DEF, 95 graus. 95 graus, maior que 90, ângulo obtuso. Vamos lá, continuando a nossa nomenclatura. Ângulo raso ou de meia volta. Quando medir exatamente 180 graus. MNO é um ângulo de meia volta ou um ângulo raso, mede exatamente 180 graus. Ângulo ABC, 180 graus. Então, ele é chamado de ângulo raso ou de meia volta. Pleno ou de uma volta completa, quando medir exatamente 360 graus. Então, eu parti daqui, dei um giro completo, voltei. Então, ângulo AOB é um ângulo de um giro completo ou de uma volta completa, ou ainda posso chamar de ângulo pleno. Mede exatamente 360 graus. Temos também o ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? Quando medir exatamente 0 graus. Ou seja, não houve giro. Olha, os segmentos estão sobrepostos. Segmento OA está sobre o segmento OB. Não houve abertura, 0 graus. E eu tenho também os ângulos congruentes. Que são ângulos congruentes? São ângulos que possuem a mesma medida. O que é ser congruente? Ser de medidas iguais ou possuir a mesma medida. Então, aqui eu tenho BOC, que mede 40 graus, e tenho o ângulo MNO, que também mede 40 graus. Então, o ângulo BOC, ângulo BOC é congruente, esse é o símbolo de congruência. Congruente ou é igual ao ângulo MNO, possuem a mesma medida.
Bom, vamos lá, vamos retomar agora a página 28. Lá na página 28, muito importante, coloquei aqui, ó, importante. Foi o que eu acabei de falar com vocês, correto? E aí você vai pausando o vídeo e vai voltando, para você não se esquecer disso. E tem que gravar ou decorar, né, os nomes dos ângulos aí, as nomenclaturas de cada um deles. Vamos continuar. No início desse capítulo, observamos um projeto com o desenho das vistas frontal e lateral de uma casa. Nele, podemos identificar os ângulos retos, agudos e obtusos. Então, nós vamos pintar de verde os retos, de rosa os agudos e com esse mais clarinho aí, né, esse marronzinho aqui, os ângulos obtusos. Eu coloquei o meu em amarelo. Pode dar uma pausa no vídeo, podem fazer esses desenhos dos ângulos, né, achar as aberturas e depois retomar aqui comigo. Bom, aqui eu encontro um ângulo reto. E eu vou ter vários outros ângulos retos. As construções, elas são praticamente todas aí, a maioria dos ângulos são retos. Aqui no nosso telhado eu tenho um ângulo obtuso. E aqui eu tenho um ângulo agudo. Aqui eu também tenho outro ângulo agudo. Ó, reto, reto aqui, e eu vou ter mais uma infinidade de ângulos retos, correto? Aqui, novo ângulo obtuso. Aqui também, ó, ângulo obtuso, olha a abertura. Ângulo agudo, ângulo reto e ângulo agudo. E aqui, olha, também eu teria um ângulo obtuso. Aqui, outro ângulo obtuso. Aqui nós temos, ó, ângulos retos. Certo, pessoal? E aqui eu tenho também um ângulo reto. Olha, se você prestar atenção, nas construções nós temos a maioria dos ângulos são ângulos retos. Na montagem do telhado, certo? Nós vamos ter esses ângulos obtusos, certo? Ó, e vamos ter esses ângulos agudos. Olha, aqui outro ângulo agudo aqui. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham identificado corretamente aí. Vamos lá agora para a página 29. Na página 29, turminha, nós temos aí uma malha quadriculada. A malha quadriculada é essa folha toda quadriculada. Então, olha, eu fiz um desenho aqui com uma malha quadriculada bem maior, né? Para que a gente possa entender melhor. Então, eu tenho uma malha quadriculada, desenhei um ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo de ângulo AOB. Pessoal, ele está aqui, a abertura dele, exatamente aqui no canto de um quadrinho. Quanto mede isso daqui? 90 graus. Então, todo o ângulo aqui, ó, que eu tiver no quadriculadinho aqui, ó, que pega o quadrinho inteiro, será um ângulo de 90. Observa esse daqui, olha. Eu peguei metade e metade, olha, eu tenho uma diagonal, posso chamar ele de ângulo BOC. Eu peguei metade de um quadradinho. Quanto vale uma metade? 45 graus. Quanto vale a outra metade? 45 graus. Então, se eu pego duas metades de quadradinho, 45 mais 45, eu formo novamente um ângulo de 90 graus. Olha aqui mais um desenho do ângulo de 90, certo? Então, ó, voltando aqui, ó, se eu pensar nesse lado de quadradinho, ele mede quanto? Ele mede 90 graus. Se eu partir ele ao meio, eu vou ter quanto aqui? 45 e 45 graus.
Olha aqui um ângulo desenhado já. Olha, posso pensar ele de C, O, D. Olha a abertura dele. Peguei o quê? Uma diagonal de quadradinho. Peguei a metade de 90. Se eu pego tudo, 90. Qual é a metade de 90? 45 graus. Outro exemplo de ângulo de 45 graus. E aqui, quando eu pegar, ó, dois lados de quadradinho, o que que vai acontecer? Eu vou pegar 90 mais 90. 90 mais 90 vai dar 180. Então, posso pensar que esse seja o ângulo MNO, correto? De quanto? De 180 graus. Bom, vamos lembrar então na nomenclatura que nós acabamos de falar. Então, esse é um ângulo de 90 graus, eu chamo ele de ângulo reto. Esse é um ângulo de 180 graus, eu chamo ele de ângulo de meia volta, certo? Ou ângulo raso. E aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. 45 graus menor que 90, eu vou chamar de ângulo agudo. Bom, vamos lá, dando continuidade aí. Agora, nós vamos ver as medidas desses ângulos aqui na página 29. Então, vamos lá. Pensando no que nós acabamos de falar. Esse quadradinho 90, metade do quadradinho vale 45. Vamos pensar esse? Opa, ó, diagonal de quadradinho. Então, não preciso nem usar transferidor. Qual será a medida desse ângulo, que é o ângulo DOK? Metade, 45 graus. Aqui embaixo, quadradinho, um lado de quadradinho, o símbolo já demonstra que é um ângulo de 90 graus. Vamos para o próximo, ângulo M e L. Olha aqui, o que eu peguei só? O giro é de, metade do quadradinho. Olha a diagonal aqui. Então, esse é um ângulo de 45 graus. Metade, 45 mais 45, 90 graus. E aqui, mesma coisa, 45 mais 45, 90 graus. Quando o ângulo é reto, ou seja, mede 90 graus, costumamos indicá-los com um quadradinho e um ponto. Então, olha aqui, esse é o símbolo de um ângulo de 90 graus. Quando vocês observarem esse símbolozinho, não é preciso nem medir. Eu sei que ele vai ter exatamente 90 graus. Quando a medida do ângulo é maior ou menor do que 90, indicamos com um arco. Olha, presta atenção. Menor que 90, indiquei com um arco. Menor que 90, indiquei com o arco. Isso aqui só vale, esse quadradinho com pontinho, só vai valer para o ângulo de 90 graus. Ângulos com mesma medida são denominados congruentes, já falamos sobre isso. E são indicados com esse símbolo, olha, certo? Então, eu tenho três tracinhos paralelos, é o símbolo de congruência. Alternativa A, as medidas dos lados interferem na medida do ângulo? Não, pessoal, eu posso prolongar os lados que as medidas continuarão sendo as mesmas. Olha, organizei um desenho para vocês. Eu tenho aqui um ângulo AOB de 70 graus. Olha, medida do lado, prestou atenção? E depois eu desenhei um outro ângulo, certo? Também de 70 graus, mas eu prolonguei a medida do lado. Isso não interferiu na abertura. Então, o que vale, pessoal, é essa abertura aqui, ó, correto?
essa abertura aqui do vértice. Então, vou medir o ângulo, lembra? Ó, linha de fé, centro do transferidor, é aqui que você busca. Então, aqui tem 70, que vai continuar tendo abertura de 70 graus. O lado maior ou menor não faz diferença na abertura. Há ângulos com a mesma medida? Sim, aqui nós temos ângulos com a mesma medida. Vamos ver, olha, eu tenho o ângulo CAB, que tem a mesma medida de NUP e a mesma medida de REX. Então, eu posso dizer que esses três ângulos são congruentes. Por quê? Lembra, acabamos de falar? Tem a mesma medida. E posso dizer que o ângulo DOK e LIM também são congruentes. Então, vamos preencher aqui, ó. Na representação acima, quais são os ângulos congruentes e quanto eles medem? Olha, eu vou ter, então, ângulo CAB congruente ao ângulo, ó, vou pegar NUP congruente ao ângulo REX ou XER. Eles são iguais a 90 graus. Então, são três ângulos congruentes. E quem mais que eu tenho? DOK congruente a quem? A ele, M, I, lembra? Vamos organizar aqui bonitinho. Ó, DOK congruente a M, I, ó, sempre o vértice fica no centro, MIL, que corresponde a 45 graus. Correto, pessoal? Agora, na alternativa D. Nas figuras acima, trace o símbolo que indica os ângulos retos quando possível e o arco que indica os ângulos com medidas diferentes dos ângulos retos. Isso eu já havia feito, né? O arco menor que 90, símbolo do ângulo reto, que é o quadradinho, a bolinha ali, né? Um pontinho, ó, ângulo reto, arco para ângulo menor que 90 graus e o símbolo do 90. Bom, turminha, essa aula ficou um pouquinho longa, vocês vão pausando, vão fazendo as atividades e depois vão resolver os exercícios conforme nós combinamos. Página 29, né? E página 30, correto? Nos encontramos lá no nosso grupo.